Eu fui conhecer Telêmaco Borba em 85, 84, 88, por aí, né? Principalmente o tempo que a gente morou em Curiúva. Depois de Baiti a gente não ia mais a Telêmaco Borba, quase ia a Londrina, né? Mas quando a gente morava em Curiúva, ia mais a Telêmaco Borba, compras, médicos, essas coisas. Foi quando eu conheci Telêmaco Borba. Pode-se dizer que foi fruto do acaso, né? Porque eu devo ter vivido em Telêmaco Borba alguns meses, né? Porque se a mãe e o pai saíram de Telêmaco Borba e foram para Santa Catarina, para Cordilheira Alta, depois foram para Joaquim Távora, depois foram para Siqueira Campos, depois foram para Francisco Beltrão, e depois foram para Capanema. E em Capanema eu tinha 6, 7 anos, que foi quando eu fui para a escola pela primeira vez, primeiro ano. Então, para ter passado por 5, 6 cidades, não deu muito tempo em cada uma, né? Foram meses. Acho que cada época é uma época, né? Por exemplo, Minas, né? Eu tenho muitas lembranças de Minas, mas eu acho que pela especificidade, né? Sai do Paraná, vai a quase uma outra cultura para a gente aquele tempo, né? Hoje não, mas aquele tempo eu lembro assim que quando nós fomos para Minas parecia que a gente estava indo para o outro lado do mundo, né? A gente fez sempre as viagens de carro, nunca de ônibus, né? E de carro parece que você está mais perto da estrada ainda, então você vê a terra, né? A estrada. Então isso era bacana. Nós moramos entre Rio de Minas, uma cidade, sei lá, 30, 40 mil habitantes, ou 25, 30 mil habitantes, a uns 50 quilômetros de São João del Rei, numa região histórica de Minas, né? Próximo a Congonhas do Campo, que eu conheci, relativamente próximo a Mariana, que eu não conhecia, onde aconteceu a coisa da barragem lá, próximo a Ouro Preto, que também não conheci, e São João del Rei, que é uma cidade que a gente foi algumas vezes, né? Que tinha um valor histórico que a gente não tinha tanta consciência na época, por causa da idade. Mas que é muito legal. Eu hoje gostaria de voltar a São João del Rei. Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano do que na época a gente chamava de primário, né? Hoje chamam fundamental. Então essa iniciação acadêmica foi muito interessante. Era uma escola pública que tinha a hora cívica, né? Uma vez por semana, tinha formação antes de entrar para a sala de aula, cantar o hino nacional, rezavam. Na época eu era instruído a ficar quieto, não rezar. E, enfim, então Minas teve quase que uma espécie de valor, né? Uma base ali. Acho que foi quando eu comecei a tomar mais consciência do tempo e espaço da vida, né? Diferente de antes. E que lembrança que você tem, Roberto, do teu pai? Muitas e poucas, né? É interessante, né? Porque o tempo hoje eu passei quase que mais tempo sem do que com a presença paterna, né? Né? Acho que hoje fica mais fácil entender certas coisas, certas dificuldades,
E, e é curioso pensar, né, como seria se estivesse vivo hoje, com quantos anos estaria. Ele, os últimos anos dele teve uma saúde fragilizada, né? Então, enfim, ele do jeito dele era uma figura protetora, né? Provedora, uma figura talvez não paterna, mas paternalista, né? Então, eu acho que são as marcas que ele conseguiu deixar, né, no tempo que ele teve com a gente, né? Era alguém que trabalhava muito, né? Até, até antes de se aposentar, o tempo que ele trabalhou na empreiteira, né? Eu lembro assim que ele saía muito cedo e voltava muito tarde, nas épocas de obra, né? A empreiteira construía rodovias, asfalto. Ele era da mecânica, né? Conserto de máquinas pesadas. Então, ele, na época que estavam fazendo as estradas, eles trabalhavam muito, né? Quase viravam à noite, né? E daí, nas épocas que não estavam, era mais tranquilo, né? Quando eu era mais novo, ele bem mais jovem, né, criança, por exemplo, em Minas, ele gostava muito de passear, de sair, de ir para as outras cidades, de almoçar domingo em outro lugar, essas coisas, né? E quando você tomou essa decisão, você tinha a intenção de ser ordenado, de ser um religioso? Tinha sim. Eu, eu até acho que deveria ter ficado. Hoje eu acho que deveria ter ficado. Não fiquei. Fui na época até muito privilegiado, né? A minha o meu contato com a Igreja Católica ele foi muito atípico, né? Do que é a chamada vocação ao sacerdócio, né? Por não ser católico de família, nem batizado era, por não ter uma raiz, que é o que chama-se, né, uma paróquia de origem, alguém que convive ali numa paróquia e sai dali, né? Eu na época fiz alguns contatos, né, com, com, com seminários e fui descobrir que a gente fala Igreja Católica, mas a Igreja Católica era muito grande. Daí você vai descobrir que existem vários tipos de padres, né? Como existem os freis franciscanos, capuchinhos, até monges, né? E existem os padres diocesanos, né? E daí conheci também, fiquei sabendo que existiam os padres diocesanos, aqueles que são preparados pelo bispo para uma necessidade local, né? Que foi aonde eu conheci, né? E daí criei uma grande laço de amizade com o então arcebispo de Londrina, isso em 97. Dom Albano daí me encaminhou, me propiciou, né, a entrada para o seminário. Então, o Dom Albano ele me propiciou entrar direto na filosofia e já ganhar o primeiro ano de vantagem, né, que seria o propedêutico, né? Então, eu não precisei ir para o propedêutico. Digamos que foi um ganho, mas, ao mesmo tempo, isso já comecei assim, com os olhos de ser o protegido do arcebispo, né? A Márcia Lopes, que era vereadora, né? Era vereadora do PT. Na época havia 2 vereadores do PT, mas ele era ligado ao grupo da Márcia.
E, na época, o prefeito de Londrina era do PT. Então, o PT estava mandando. E daí a Márcia estava trocando de assessora, né, uma das assessoras do gabinete, e daí, pelo fato de eu ser seminarista, e a Márcia é de uma família católica muito ligada à igreja, né, ela é assistente social, professora universitária, ela e o marido, professores da UEL, e então ela, né, me convidou, me aprovou, me nomeou, eu fui nomeado, né, assessor de gabinete da Márcia, e fiquei um ano com ela no gabinete, né, o ano de 2002, né, e conheci a mulher do Galvão Bueno, que é de Londrina, né, Desirê Soares, que é dona de uma agência escola de modelos, né? Eu não trabalhei assim como funcionário da agência escola, mas eu dei aula, fiz produção. Depois, um tempo, ela viajava muito, quando o Galvão ia, ela ia junto, então algumas vezes eu representava ela em eventos e programas de televisão, porque daí, como ela me conheceu na televisão, ela me pedia, vai. Então, foram 3 anos daí, de 2003 a 2005, que daí no final de 2005 eu voltei. Então, foram anos assim. Eu escrevia bastante, tinha uma coluna na internet, que naquela época a internet engatinhava, acho que eu fui muito vanguarda para a época, né? As pessoas não tinham o acesso que tem hoje. E aí eu trabalho, né, com a Desirê. E nesse tempo todo eu consegui ainda meio que manter todas as amizades, né? Você teve um ingresso muito jovem na Igreja Adventista e foi batizado, não me lembro com qual idade você foi batizado na Igreja Adventista. Ficou um 11 tempo, anos. 11 anos, e se envolveu muito com a igreja. E depois você teve essa ida para a Igreja Católica e você se define católico, apostólico, romano? Não, apesar que eu tenho um carinho, eu acho assim vou usar uma palavra bem genérica, mas eu acho que o adventista ele tem um preconceito contra a Igreja Católica por falta de conhecimento, né? Mas, por exemplo, as pessoas falam porque a Igreja mudou a Bíblia, tal, mudou o sábado, tal. Não, se você pegar a Bíblia de Jerusalém e for lá nos 10 mandamentos, está o sábado. Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, que foi homologado por João Paulo II em 83, e você for nos 10 mandamentos, no Catecismo da Igreja Católica, está o sábado. É uma interpretação. Tudo bem, vai gerar polêmica, não vamos entrar no mérito da questão. Eu não sei se eu poderia me definir católico, apostólico, romano, até porque eu não vou eu acho que a igreja tem muita gente assim que não deveriam ser chamados de católico, né? Católico é aquele que é, primeiro, dizimista. A Igreja Católica, assim como as outras igrejas, ela também vive do dízimo. Segundo, né, que vai à missa pelo menos uma vez na semana, domingo, né, que segue determinados preceitos. Então, isso tem que ter sentido, isso tem que falar, isso tem que conversar com a pessoa. Se você não conversa, só por dizer, então, para dizer que sou adventista, não sou, não quer, não pode ser assim. Então, católico também não poderia ser assim, né? Se eu não estou inserido, né?
porque na igreja eu costumo falar assim, pessoa de igreja, né? Que aquela pessoa realmente... E aquela pessoa de igreja era diferente daquele que se diz só católico, porque foi batizado e foi na igreja para casar, porque precisava casar na igreja, e depois não volta mais, ou volta daí na primeira comunhão do filho, uma coisa assim, né? Aquele que frequenta, que faz leitura, às vezes é ministro, né? Ajuda lá, enfim. Até acho bonito, às vezes até tenho um certo saudosismo, uma certa vontade de... Eu acho que um pouco quando a gente é sozinho, eu sou sozinho, moro sozinho, moro sozinho há mais de 25 anos, né? E aí igreja é uma coisa mais família, né? Igreja é uma coisa mais família, então você vê, normalmente as famílias frequentam a igreja. Pessoa sozinha pode, é muito bem recebido, mas isso também pesa um pouco, né? Aí, no caso, entra para a família da igreja, tanto é que na igreja a gente se chama de irmãos, né? Porque é uma grande família, né? Sim, 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 a Igreja Católica também usa essa expressão, né? Você ainda está estudando ou já concluiu os seus estudos? Eu acho que a gente nunca pode parar de estudar, sabe? Pela cabeça mesmo, né? Eu ainda quero concluir teologia, que digamos, eu comecei lá em Londrina, mas aquele ano já nem conta mais, mas depois eu comecei em 2018 na PUC, fiz 2 períodos, tranquei, daí este ano eu retomei, fiz um período semestre passado, tranquei, e posso ir abrindo, né, e concluindo por períodos. Espero um dia concluir os 8 períodos, que seriam os 4 anos, até pelo curso em si. Eu acho muito, muito interessante a faculdade de teologia, estudar teologia, a maneira científica e, sobretudo, da forma como a PUC aplica. Apesar de ser uma universidade confessional, ela é extremamente aberta e costumo dizer que a PUC se orgulha muito de dizer que 42% dos formados em teologia são não católicos, inclusive tem até muçulmanos. E tem muito respeito assim pelos colegas ali, tem pastores de Assembleia, essas outras que eles estão tendo de estudar, e são tratados com muito respeito e nunca querem converter ninguém, pelo contrário, né? Querem que fique lá na sua religião, igreja. E então a teologia gostaria, eu se pudesse, gostaria de fazer um mestrado, um doutorado, seja na área de filosofia, antropologia ou história, que eu gosto muito, né? Quem sabe. Daí, depois que eu terminei, que eu tranquei a teologia semestre passado, para não ficar sem estudar nada, eu retomei, que eu comecei a estudar lá no curso de letras, né? Estou fazendo online inglês e francês, né? Francês, eu tinha na época optado por licenciatura em francês, em letras. Eu trabalho numa agência de atores, né? Nós empresariamos atores para a publicidade, né? Por exemplo, tem um comercial que está passando bastante no ar, que é da Elo, né? Que fala, rima tudo com Elo, martelo, caramelo, tal. Tá? Aquele ator é um ator meu, fui eu que fechei o contrato dele, filmou uns aqui em Curitiba, filmou outros em São Paulo, foi filmar um até no interior do Rio Grande do Norte. É uma parte assim bem burocrática, contrato, atender produtor, negociar cláusulas de contrato, pagamento, essas coisas. Tá? Só que o meio da publicidade, ele é meio full time, por exemplo. Eu estou atendendo agora. Nós aqui em Curitiba, na verdade, atendemos 90 e tantos % do nosso trabalho são de produtoras de São Paulo que filmam aqui em Curitiba. Isso já há mais de 20 anos. É mais fácil para eles, mais fácil e mais barato filmar aqui em Curitiba do que filmar em São Paulo. Licença para filmar em rua e coisa e tal. Por exemplo, o trabalho que eu estou atendendo hoje é o filme de
de Natal da Renner, das lojas Renner, veiculação nacional e tal. Pode ser que não tenha ninguém meu no filme, mas desde esse processo de seleção, teste dos atores e tal. E nesses últimos anos também eu descobri a fotografia, que começou, né, como um hobby, como você falou, dos vídeos, né? Mas aí eu fiz curso de fotografia, eu fui investindo em equipamento, luz, lentes, câmera, tal. Então eu tenho feito alguns trabalhos para a agência. A agência precisa ter material fotográfico dos agenciados, né? Então isso não entra como meu trabalho, não entra como se eu prestasse um serviço, é um ganho a mais para mim, né? Então, mas isso não é sempre, às vezes uma vez por mês e tal, que é marcado, daí envolve mais pessoas para trabalhar nessas produções fotográficas. Depois eu tenho a parte de tratar essas fotos ali no computador, né? Que é também uma parte do meu trabalho, né? E tem uma outra aqui, não sei, algumas pessoas acho que sabem, outras não sabem, né? Eu sou leitor de tarô. Desde 1995, há 26 anos, né? E isso me trouxe uma clientela daquela época para hoje. Tenho gente assim espalhada pelo mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, às vezes pessoas indicadas. Semana passada eu falei via tradutor, uma pessoa da Letônia que queria se consultar comigo. E isso meio que cresceu muito nos últimos 4, 5 anos, nos últimos meses da pandemia, né? Eu tenho também como quase uma fonte de renda principal. Não é uma coisa à la Chico Xavier, que psicografa. Se estuda, tá? Hoje você encontra mais do que nunca um vasto material para você comprar, estudar, entender. Daí você pode ir para uma área mais séria, né? Jung, né? Da psicologia. Tem alguns psicólogos até que trabalham nessa área, que vão por Jung e tal, arquétipos, coisa e tal. Tá? Só que daí você entra num lado que desenvolve a psique, você pode enveredar na espiritualidade. Algumas pessoas podem entender que isso acaba sendo um dom, um chamado, aí vai de como você quer interpretar, né? Eu posso te dizer que eu tinha uma curiosidade muito grande e eu, como leitor que era, fui ler e fui aprender. Então, é como se você fosse... O tarô tem 78 cartas, né? Então, você tem que... São arquétipos, né? Então, são ricos de significado, ricos no sentido de tem muito, então você tem que decorar, entender. Né? Por exemplo, se eu te procuro porque você atua nessa área, é porque eu quero saber o meu futuro, é isso? Mas não é assim tão simples só saber o meu futuro. Geralmente a pessoa tem que tomar uma decisão, ela está um pouco confusa. Uma cidade. Londrina. Uma cor. Preto. Estação do ano. Outono. Animal. Gato. Esporte. Esporte. Eu estou tentando voltar a correr, não é exatamente... É um esporte. Eu teve uma época que eu corria até legal, parei, agora voltei aos treinos, porque eu faço academia desde 2008 sem parar. Mas tinha parado de correr, eu acho que desde 2012, 2013. Daí, há uns 2 meses atrás, eu retomei, ainda dentro da academia, né, com orientação do... Um hobby. Correr, que é o meu momento. Tá. Eu Bebida. não
Eu não queria falar hobby, ler, né? Porque é o que eu gosto de fazer, gosto de ver filme, né? Gosto de cozinhar, coloco cozinhar também no cozinhar uma comidinha melhorzinha, né? Vai para a categoria hobby. Mas eu acho que ler fica mais autêntico comigo. Você perguntou uma bebida. Bebida. Uma bebida. Eu estava tomando café quando nós começamos a conversar. Eu tomo vários cafés por dia, tomo bastante café de manhã. Comecei a fazer jejum intermitente no comecinho do ano, daí eu não tomo mais café à tarde, porque depois do almoço eu só tomo água, até o horário de comer à noite. Mas eu tomava café à tarde, né? Então de manhã eu tomo alguns, daí à noite tomo um ou dois ainda. Mas café eu acho que é a bebida que eu mais bebo. Eu aprecio muito vinho, né? Um vinho eu acho bem bacana, né? Um vinho tinto, um vinho branco, geladinho. Eu fui aprendendo a conhecer aquele vinho e tal. Então, é a segunda bebida. Um prato, comida. Um prato de comida, ou então é um que eu tenho que começar a diminuir. Eu aprecio massa, e talvez o que eu gosto de fazer, mas eu tenho que comer menos carboidrato, né? Eu tenho que baixar, por conta da minha tireoide, as minhas taxas são meio descontroladas, então eu tenho que diminuir, né? Eu acho massa muito gostoso, eu preparo umas massas gostosas também, mas é o que é, né? Prato massa, sabe? Daqui uns dias eu mudo para alfafa. Qualidade minha, difícil, hein? A gente sempre vê a qualidade do outro, né? Mas eu acho que por conta dessa última atividade que eu falei, mas que se aplica também ao trabalho na agência, é ouvir, né? Eu sou um bom ouvinte, sabe? Ouvir o outro é uma qualidade que eu acho que funciona, dá até dinheiro. Um defeito seu. Um defeito meu eu fui adquirindo ao longo dos anos, dos últimos anos, sabe? Eu me tornei meio workaholic. Eu tenho, por exemplo, principalmente os trabalhos da agência, eu acho que eu precisava aprender a deixar para depois, deixar para segunda-feira, deixar para resolver isso amanhã, depois das 8, depois das 9, que mesmo que não tenha necessidade, eu não deixo. Eu não sei o que penso de mim, às vezes, respondendo um orçamento. Medo de viver muito. Um E amigo acho que você... mais gosta, que você mais gosta de ler, além de Jesus, claro. Qual personagem da Bíblia? Na teologia eu não, né, mas aí a gente tem que ir bem mais, tem que ler um pouco por fora para entender um pouquinho mais, mas é muito bacana, né? Eu estudei um pouquinho ainda em teologia sobre Paulo, porque ele escreveu o que escreveu, né? E lógico, eu tive um dos melhores professores, né, um autor é que eu sou da filosofia, né? Eu devia ler, né, 100 Anos de Solidão, que é meio monótono, mas é muito bom. E tem um outro livro que é sempre que eu quero comentar, até com você, então vou comentar aqui, é O Amor no Tempo do Cólera. Lá pelas tantas ele cita que ele usa lugares meio lúdicos ali do Caribe, né? Que as pessoas das famílias ricas, quando ficavam velhas e dementes, para não serem expostas, as famílias levavam para o Panamá e os velhos ficavam internados na clínica adventista. Ele escreve isso. Então, é fascinante ler Garcia Marques. O Saramago é ateu, mas a leitura dele, ele escreve o Evangelho e
Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim é uma leitura fascinante. Tem que ler com toda uma abertura, mas Saramago é fantástico de ler, né? Eu gosto, acho que já li quase, não li todos, mas li muitos do Saramago, Gabriel Garcia Marques, né? Já li muito Paulo Coelho, quase, acho que todos Paulo Coelho. É uma leitura fraca, mas é gostoso de ler também, né?